Vamos então iniciar um conjunto de vídeos sobre truques e enigmas matemáticos e neste caso vamos analisar uma metodologia para descobrir um número em que outra pessoa está a pensar. Portanto, vamos ler a mente do outro descobrindo o número pensado. Vamos ver como é que é feito isto. Tu escolhes uma pessoa, não é? E dizes-lhe a ele o seguinte: pense em um número entre 1 e 15. Nós estamos a dizer entre 1 e 15, mas vamos ver mais à frente que pode ser um número qualquer, não é? Então essa pessoa vai pensar. Imagina que ela pensa que é o número 10. Tu não sabes. Depois diz-lhe a ela: some 10, ou o valor pensado. E ela vai somar. 10 mais 10 dá 20. E tu continuas a não saber que é 20 ali. Depois o que é que acontece a seguir? Diz-lhe multiplicar a soma por 2. E ele vai multiplicar o resultado que tem, que é 20 por 2. Ele obtém 40. Depois diz ao resultado da multiplicação subtrai 20. Estás-lhe a dizer para subtrair 20 àquele resultado. E continuas a não saber qual é o resultado que está na cabeça dele. 40 menos 20 é 20. E depois diz assim: diga o resultado e eu darei o número que pensou. Então nessa altura é que estás a pedir qual é o resultado que ele tem na mente. Ele vai dizer que é o 20. Ele diz que foi o 20. E depois o que é que acontece? Tu sabes que dividindo o 20 por 2 vais obter o número que ele pensou. Cá está, é o 10. E nessa altura tu dizes: o número em que pensou foi o 10. O que é que vai acontecer? A outra pessoa vai ficar admirada. Como é que tu descobriste o número? Não é? E então o truque, qual será o truque neste caso? Será que funciona para qualquer número, compreendido entre 1 e 15? Vamos já ver. Se reparares, nós utilizamos este exemplo, 10, não é? Dissemos para somar 10, depois multiplicar o resultado por 2, depois subtrair 20 e depois tu dividiste por 2. E portanto tu obtiveste o número inicial. Repara, qualquer que seja o número entre 1 e 15, né, se fizeres esta sequência de operações, vais obter sempre o número que a pessoa pensou inicialmente. Não é? Consegues descobrir. Portanto, e a pergunta que se faz é o seguinte: funciona para qualquer número entre 1 e 15 e para outros números? Outros números também. Imagina, se escolheres o 99, verifica, é mais difícil, porque a pessoa tem que fazer contas de cabeça, mas vais obter um 99. Se for, por exemplo, 1345, do mesmo modo, é mais difícil porque é preciso fazer estas contas de cabeça, mas obtens o número. Por isso é que nós limitamos o intervalo inicial para ser o resultado, portanto, de contas mais simples e, portanto, resultados mais fáceis de obter. E então qual será a justificação para tu descobrires o número que a outra pessoa pensou? Será magia? Achas que é magia? Claro que não. Isto, no fundo, foi uma sequência de operações matemáticas pré-definida, de modo a que tu, partindo de um número desconhecido, chegues a esse número desconhecido. Ora, vamos lá ver. O que é que acontece? Tu pediste primeiro para a pessoa pensar num número n, não é? Um número n qualquer. Imagina aqui um número, vamos imaginar entre 1 e 10. Ou o nosso 10, concretamente. O que é que acontece? Pediste-lhe a seguir para somar 10. Ele vai somar 10 a 10, dá 20. n mais 10. Estamos a fazer em termos de expressão geral. Depois disseste multiplicar o resultado por 2. 20 vezes 2 dá 40. Portanto, a expressão fica 2 vezes n mais 10. Qualquer que seja o número n. Passo 3. Disseste subtrair 20. Portanto, a 40 subtraíste 20. Né? Subtraíste o parâmetro P3. O terceiro parâmetro. 20. E obtens a expressão 2 vezes n mais 10 menos 20. E depois, no final, o que é que acontece? Dividiste por 2. E obtiveste o número que ela tinha pensado. Ora bem, porquê que acontece isto? Se analisarmos a expressão, vamos desenvolver esta expressão. Esta fração que temos aqui. 2 vezes n mais 10 menos 20 sobre 2. Vamos aplicar a propriedade distributiva aqui nesta primeira parcela. Fica 2n mais 20. 2 vezes 10 dá 20. Menos 20, a dividir por 2. Mais 20 menos 20 simplifica. Não é? Fica 0. Fica 2n sobre 2. Correto ou não? Dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número, obtemos uma fração equivalente.
Então o que nós fazemos aqui? Dividimos o 2n por 2, fica n, e dividimos o 2 por 2, fica 1. N sobre 1 é n. Pronto, está aqui demonstrado o seguinte. Se fizeres a sequência de operações que está aqui, tu partes do número n e vais obter o mesmo número n. Portanto, isto não é magia, no fundo é uma sequência matemática. Afinal de contas, em que é que se baseia este truque matemático? Este truque matemático baseia-se nesta regra geral. Não é? No fundo, o que é que nós fizemos? Nós somamos uma determinada quantidade, um determinado parâmetro P1, depois multiplicamos por um parâmetro P2, depois subtraímos por um parâmetro P3 e depois dividimos pelo parâmetro P4. Agora, o que importa é a relação que existe entre estes parâmetros. Repara, quando nós somamos aqui por um parâmetro P1 e depois multiplicamos por um parâmetro P2 e depois subtraímos por um parâmetro P3, nós aqui primeiro temos a primeira operação inversa. Nós no parâmetro P3 estamos a subtrair o produto entre o parâmetro P1 e o parâmetro P2. No fundo, quando nós estamos a subtrair o parâmetro P3, nós estamos a anular esta multiplicação, 2 vezes 10, não é assim? E quando nós estamos a dividir pelo parâmetro P4, que no fundo estamos a dividir pelo parâmetro P2, não é? O parâmetro P4 é o parâmetro P2 a dividir, é a operação inversa desta multiplicação que nós fizemos. Portanto, no fundo, nós fazemos uma sequência de operações, depois revertemos essas operações de modo a chegar ao número inicial n. Claro que podes alterar a regra, portanto, em vez de somar, podes subtrair. É evidente que em vez de depois de subtrair, vais ter que somar. Portanto, menos por menos dá mais. Em vez de subtrair o produto P1, P2, vais somar o produto P1, P2. E aqui do mesmo modo, como estamos a multiplicar por P2, aqui temos que dividir por P2 para anular esta operação. Portanto, é a operação inversa. Com base nesta regra, né, tendo atenção a esta regra geral, nós podemos fazer, tu podes construir a tua sequência de operações diferente daquela que eu apresentei. Por exemplo, vamos ver um exemplo de alteração da regra. Vamos escolher o número n, vamos somar o número 8, depois vamos multiplicar por 5, fica 5 vezes n mais 8. Passo 3, vamos subtrair 40. Porquê é que vamos subtrair 40? Vamos subtrair o quê? É o simétrico de 8 vezes 5. Estamos a somar e aqui multiplicar. 8 vezes 5 são 40. Nós vamos subtrair o simétrico disto. Portanto, é menos 40. Não é assim? Subtraímos menos 40. E depois vamos dividir por n. E qual é este n? Este n é exatamente 5. Se nós multiplicamos por 5, vamos dividir por 5. A justificação está feita do mesmo modo. Né? Tem 5 vezes n mais 8, menos 40 sobre 5. A propriedade distributiva fica 5n mais 40, menos 40 sobre 5. Este 40 com 40 anula-se, fica 5n sobre 5, ou seja, dividindo ambos os termos da fração pelo mesmo número, que é 5, obtemos n. Dito isto, tu consegues construir a tua regra conforme tu entenderes, tendo por base as regras gerais previamente definidas, não é? No slide anterior.